O nosso tema de hoje é este aí, Estreita é a Porta. Eu tenho essa palestra já tem uns 10 anos, mais ou menos. E eu sempre gosto de, vez por outra, trazê-la não para apresentar, mas para que eu possa entrar naquele psiquismo de novo e ver se aquilo que eu vou dizer para vocês, eu estou também fazendo. Porque uma coisa é você falar e deixar de fazer, né? Porque a dinâmica da porta estreita é muito interessante, que é mais ou menos o que foi lido aqui pelo Renato. Alguma coisa dá para perceber, né? Então, o texto base é: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Né? Só para entender o significado da perdição aqui, é se perder no mundo, é a questão da desonra, imoralidade relativa aos vícios, etc. Então, assim, parece um contrassenso, né? Para nós, quanto mais larga é a porta, mais confortável é a nossa passagem através daquela porta, né? Por exemplo, quem vai construir sabe que a porta de banheiro geralmente é 60 centímetros. A porta do interior da casa é de 70. A porta de entrada pode ser de 80 ou mais. Se for uma casa em que tem cadeirantes, a porta do banheiro não pode ser mais 60. Ela tem que ser adequada ao tamanho da cadeira que vai entrar ali. E tem que ser todo adaptado ao banheiro. Quer dizer, cada coisa pede a sua intervenção, né? Mas quando fala que a porta estreita é que a gente deve entrar, porque larga é a porta que conduz à perdição, ou seja, a desgraça, a desonra, a imoralidade, e que pela porta estreita a gente vai ter a vida, a gente tem que pensar um pouquinho na dinâmica dessas portas. O que significa porta estreita e porta larga, né? Então, para fazer isso, vocês se lembram, alguém já leu ou ouvi dizer sobre essa lenda do peixinho vermelho? Está no prefácio do livro Libertação, de Emmanuel. Vocês vão lá, leem lá, que o Emmanuel escrevendo é outra coisa. Então vou contar rapidinho essa lenda e por que ela tem algo a ver com porta estreita e porta larga, tá? O Emmanuel fala que num determinado local do Egito, muito tempo atrás, existia um jardim muito vasto. E no meio desse jardim tinha um lago até bem grande, todo ornamentado de azulejo azul turquesa. E nesse laguinho considerável, habitava uma comunidade de peixes. Eles ficavam lá o tempo todo. O que o peixe faz? Nada, né? O peixe nada. Então eles ficavam lá, pachorrentamente, indo para um lado e tal. Então tinha lá os peixes mais fortes, né, de bigode e tal. E o rei daquela comunidade era esse, gordão e tal. E tinha várias espécies de peixe. E dentro delas tinha um peixinho, só ele, vermelhinho, pequenininho. Então, essa comunidade vivia ali de que forma? Pegando os mosquitos que caíam, as moscas, alguma forma da larva, porque tinha ali algumas pedras que serviam de locas para que eles pudessem ficar ali e tal, né? Então, mas o peixinho, ele era tão escorraçado pelos demais que ninguém dava atenção para ele, porque os outros eram maiores. Então, ele para pegar alimento, ele tinha que pegar o resto que não foi abocanhado pelos demais peixes. Então, como ele não tinha ninguém com quem conversar e ninguém dava atenção para ele começou a fazer uma pesquisa no lago onde ele morava.
Então ele sabia quais os azulejos que estavam quebrados, onde tinha uma situação aqui, outra lá, onde era melhor ficar em época de chuva, porque a correnteza levava muita formiga lá, e ele se alimentava daquilo. Então acontece uma coisa interessante, que ele começa a perceber de onde que chegam as águas que vão alimentar aquele lago. Ele identifica um canalzinho que chega ali. E depois de muito tentar, ele observa que tem uma grade estreita por onde sai a água. E ele fica na cabeça dele, o que tem depois ali? Para onde vai essa água? Porque o mundo dele tinha água aqui, vivia aqui, e a água saía. Então, ele falou, eu vou sair. Como ele era muito magrinho, que ele comia pouco, ele começou a se esgueirar no meio daquela grade estreita, fez um esforço, perdeu algumas escamas, caiu num regatozinho, ficou maravilhado, caiu num córrego, ficou vendo outras paisagens, árvores diferentes, e daí caiu num riacho, caiu num rio, e cada coisa que ele caía, ele vê coisas novas. Ele conhece o homem, que ele nem sabia que existia, né, porque ele ficava na beira lá, até que ele vai chegar no oceano. Eu estou compactando, né? Chega no oceano aí que ele fica maluco. Aí ele começa a perceber como que aquilo pode existir. E nessa percepção do laguinho, ele é engolido por uma baleia. E a baleia, ele ora a Deus, né, o Deus dos peixes lá, e a baleia passa mal e vomita. E ele sai e ele começa a procurar, fala, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ser mais cauteloso. E vai nadando. Aí conhece o peixe-espada, conhece todo tipo de peixe, tubarão e tal, mas ninguém dava atenção para ele, porque ele era pequenininho. Até que ele encontra, perto do Palácio de Corais, uns peixinhos da família dele. E ele fica todo alegre, faz uma amizade lá, até que um dos peixes lá fala o seguinte, olha, aí ele conta de onde que ele veio, de um lago, etc. E tal. E acho bom você avisar seus amigos, porque em época de seca, todas as águas de cima, a tendência dela é sair e cair no mar. E lá ficar seco. E ele fica preocupado. O que ele faz? Ele volta. Sai do oceano, entra no rio que desagou no oceano, fez igual o salmão, né? Sabe, salmão, né? Ele desova lá onde ele foi criado, até ele morrer. Ele vai, chega no laguinho, se esgueira de novo lá e pede para falar com aquela comunidade. Ninguém sabia que ele tinha saído, ninguém deu falta dele. De tanto ele falar, fizeram uma reunião lá, e o peixe... O rei dos peixes lá pegou o óculos dele, colocou a ponta, mandou chamar todo mundo, aí deu a palavra para o peixinho. O peixinho falou isso tudo que eu disse agora. Aí todo mundo começou a rir. Aquelas gargalhadas, né? Porque isso não existe, não. A nossa vida é esse lago, é aqui que a gente mora. Não tem nada lá depois, não. Não tem nada. Você está inventando, você está maluco. Por isso que mesmo se ninguém sabe que você saiu. Você está falando coisas assim. Falou, olha, então, mas é bom vocês saberem o seguinte, na época de seca, esse lago vai baixar e vocês vão morrer. Então, é preferível que vocês saiam por esse caminho onde eu saí. Ela falou, mas tem um detalhe, vocês têm que fazer regime, vocês têm que emagrecer, porque por aquela porta vocês não vão conseguir, aquela grade. Né? Que isso? Não existe isso não, tá? E bateram assim, vai embora, vai. Ele saiu, foi embora. Tempos depois, houve uma seca muito grande e todos os peixes daquele lago desencarnaram. Essa é a história. Qual é a moral disso? Então vamos trabalhar aqui. Toda porta significa o quê? É a possibilidade de eu sair de um recinto para passar para outro. Não é? Porta.
Ou seja, quando eu falo de um recinto, do ambiente, eu saí de uma situação para outra, a gente sem querer fala, parece que uma porta se abriu e eu tive essa oportunidade. A gente sempre fala porta como se fosse um portal, como se fosse, né, um rito de passagem. A porta significa isso, essa possibilidade. Então, quando Jesus vai falar da porta estreita e da porta larga, ele está, sem querer, evidentemente, a gente está fazendo essa relação, ele está falando para você, ó, vocês estão morando num laguinho chamado terra. Tem muita coisa depois da terra. Mas para quem quiser conhecer além, tem que passar pela porta estreita, é a porta que conduz à vida. Porque quem ficar na porta larga, a porta larga é o lago, eles não precisam fazer esforço. A porta larga é aquela na qual a gente não precisa fazer esforço para passar. Um exemplo, odiar. A gente precisa fazer esforço para odiar? Para responder, para reclamar, para ficar com raiva? Não. E a gente naturalmente faz isso. Agora, e a porta estreita seria o perdão. Por que a gente não perdoa? A gente não consegue. Então a gente não entra pela porta do perdão, que é muito estreita. Essa é a proposta. Então, quando Jesus fala da porta larga e estreita, e com relação ao peixinho, está esse rito de passagem, uma possibilidade de mudança. As portas largas são aquelas ligadas às questões morais, vícios morais, né? E físicos. Físicos também. A bebida, né? Você vê a gula, você vê aí as drogas, e você também vê outros vícios morais, né? Então, essa porta larga induz a perdição. E a maioria que entra por ela. São muitos os que entram por ela. Agora, como que a gente entra? Pelos condicionamentos ancestrais que a gente traz. A gente não é acostumado a perdoar. A gente é acostumado a quê? A rebater, a revidar. Em função de quê? Olho por olho, dente por dente, ou então da nossa questão do orgulho. Eu quero ser o maior, a minha palavra tem que imperar, não concordo com a tua opinião. Então, toda opinião diferente daquilo que eu considero a minha crença e valor, eu detono. Eu não levo em consideração. Então, essas são as portas largas. E elas são tão condicionadas que a gente não pensa, a gente imediatamente faz. Imediatamente faz. Se alguém der um empurrão em você na rua, você está todo trabalhado para chegar, virar, e aí, sem querer a gente fecha a mão e vai para o revide. Você não sabe o que aconteceu. No futebol, então, não é? Então, a porta estreita, elas são vinculadas às virtudes, a nosso questionamento moral, que promove a vida em plenitude do espírito imortal. Ela sai do laguinho, né? Então, no caso, a terra, não é só a terra, depois da terra tem outros mundos, tem outro tipo de vida, tem outro tipo de situação, né? Então, por que são raras ou raros os espíritos, ou raras são as pessoas que passam pela porta estreita? Porque faltam os ideais superiores. A gente vive mais o aqui e o agora. A gente não tem dimensão do que seja uma vida encarnada. A gente, né? Eu vou trazer aqui, do livro No Mundo Maior, um capítulo chamado A Casa Mental, que o espírito Calderaro, ele vai fazer uma comparação do cérebro físico com a estrutura psíquica do espírito, com o psiquismo. Então ele vai fazer o seguinte, quer ver? A casa mental. Nós temos no sistema nervoso nosso, que pega desde lá do cóccix, sobe pela coluna, chega aqui, nessa parte aqui da nuca. Esse conjunto do cóccix até aqui
é chamado do sistema nervoso, é o módulo, a medula espinhal. É o cérebro mais antigo que a gente tem. É o cérebro inicial. Aonde estão o quê? Todos os movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes estão ali. Vamos figurar esse sistema nervoso do corpo humano como sendo o porão da individualidade, ou seja, o porão do nosso psiquismo, aonde a gente arquiva todas as experiências e registra os menores fatos da vida. Tudo está automatizado aonde? No porão da consciência. Ok. Aí ele vai fazer o seguinte: na região do córtex motor, entre o cérebro inicial e os lobos frontais ou laterais, está a região do córtex motor. É onde essa zona intermediária, entre os nervos e os lobos frontais, nós temos o cérebro desenvolvido que vai permitir que as nossas energias motoras possam se manifestar de forma imprescindível no atual momento evolutivo do nosso ser. Ou seja, o passado está no porão. O presente está aqui na parte média, na zona intermediária. É nesse campo do cérebro que a gente utiliza as energias motoras, andar, fazer, trabalhar, cavucar, pensar, para que a gente se modifique no atual momento evolutivo do nosso ser. Hoje nós estamos aprendendo muita coisa. E vai aqui, vocês vão entender por quê. E no plano dos lobos frontais aqui, que estão silenciosos ainda para a ciência, estão os materiais de ordem sublimes, que a gente vai conquistando no esforço de ascensão espiritual, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Aí ele vai fazer a seguinte situação. Aqui, ó. Isso aqui vem lá do cóccix, na nossa aqui, espinha dorsal, aqui vem. Aqui está todo o contexto. O cérebro inicial era isso aqui. É o inconsciente. No córtex, esses dois aqui, estão a nossa possibilidade de trabalhar as situações atuais, utilizando os nossos conhecimentos lá de trás. Só que hoje a gente não conhece quem a gente é. A gente não sabe quem sou eu. Está tudo arquivado aqui. Como é que eu vou acessar isso aí? E aqui os lobos frontais. Né? Esse, só para lembrar, esse aqui, a área de Broca, é onde tem o problema da fala. Quando tem algum problema de AVC, se atingir essa aqui, a pessoa não consegue falar. É atingida aqui. Então, a zona motora aqui não permite que o espírito ou a pessoa fale alguma coisa. Ela vai fazer mímica. Ou então vai mudar a questão de andar. Né? Enfim, não sei se vocês estão percebendo a correlação que o André Luiz está querendo fazer. Então ele vai falar assim: então tomemos o cérebro, aquele que vocês viram aqui, como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro, que seria o porão, temos a residência dos nossos impulsos automáticos. Por exemplo, eu sei que tem uma coceirinha aqui. Eu não vou olhar no espelho para onde que vier. Por quê? Eu vou diretamente aqui. Isso é automatizado. Meu sistema nervoso, ó, você está com um probleminha aqui, e eu mesmo vou lá. Então, entendeu? Tudo automatizado. Quando a gente entra em casa à noite, a gente já vai com a chave no ponto, na altura certinha da porta, pode estar tudo escuro, você já vai e bate a mão onde está, porque você já automatizou. Quando você vai digitar alguma coisa, você não precisa A, S, D, F, G. Você já vai fazendo, porque você automatizou. Então isso tudo está arquivado no porão. Tá? O que simboliza esses impulsos automáticos? É o resumo vivo dos serviços que nós já realizamos, positivos ou negativos. No segundo, que é no pavimento térreo, está o domicílio das conquistas atuais, que eu consegui hoje formar
eu tenho outra coisa aqui, eu consegui fazer um curso disso, aprendi a tocar isso, aprendi inglês. Assim. Então, todas as conquistas estão nessa região do córtex motor, onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando. O lá de baixo nós já fizemos, certo? Esse aqui, olha lá, serviços realizados. Aqui nós estamos edificando. Ou seja, essa é a encarnação. Então, no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nós não temos isso arquivado, porque nós não somos aquilo que queremos ser. Nós temos metas. Aqui nós estamos modificando algo lá de trás. E aqui a gente está visualizando algo que a gente deveria chegar. Né? Que o espírita sabe que nós somos espíritos perfectíveis. Muito bem. Num deles, no porão, moram o hábito e o automatismo. Tudo que é automático em nós está no porão, não é no porão da casa, é o porão do nosso psiquismo, da estrutura psíquica. No outro está o esforço e a vontade. E no último é o ideal e a meta. Visto isso, distribuímos assim, nos 3 andares. O subconsciente está lá embaixo, o consciente, que é o hoje, e o superconsciente, que vai ser o nosso futuro, que a gente está trabalhando para ele. Como vemos, nós temos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Eu adoro esse estudo. Aqui está o seguinte: o passado está nessa região aqui daquele cérebro, né? É o subconsciente. Estão os automatismos e o hábito, que é o nosso porão da casa. Nesse lugar aqui é onde estão o plexo motor, o córtex motor, está o consciente, o hoje, o presente. A gente precisa do esforço e da vontade para, em conhecendo os conteúdos do passado, a gente melhorar, tendo em vista o ideal e a meta que a gente quer atingir. E a gente não vai viver um, depois viver outro, não. É automaticamente. Daqui, você faz uma análise daqui para chegar aqui. Então, todos nós temos que ter meta e temos que saber quem somos. Porque senão, eu estou uma folha seca, o vento joga para cá, eu vou para lá. Né? Qualquer dúvida pode parar. Então, olha só como é que é interessante. Tomando por base as explicações das 3 áreas cerebrais, o Calderário, que é o benfeitor, né, que trabalha com André Luiz, ele vai explanar mais ou menos da seguinte forma. A criatura que fica estacionária no porão, ou seja, na região dos impulsos, dos automatismos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, despendendo tempo e energia à toa, desperdiçando isso. Sabe como é que é aquela pessoa que vive no passado sem saber que está vivendo no passado? Não é assim que gosta de coisa antiga, não. Vivendo no passado dos hábitos antigos. Hábitos que não precisa mais melindres, ciúmes, entendeu? Eu, por exemplo, adoro coisas da década de 40, do tempo de guerra. Eu gosto daquela coisa de músicas daquela época. Mas não é isso que a gente está falando, não. Nós estamos, causas e efeitos de caráter moral, de caráter, né, vamos dizer assim, espiritual. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência. Fica um autômato. Se você não tiver possibilidade de modificar um pouco quem você é, e isso a gente vai trabalhar quando aquela pessoa fala assim, como é que fala? Não gosto de briga, mas se eu dou um boi para não entrar numa briga, né? Mas dou uma boiada para não sair, ou seja, aquele comportamento cristalizado, pau que nasce torto não tem jeito, e se para ele nasceu torto, assim, rebelde, violento,
resmungão, ele vai continuar assim. Então, ele mecaniza a existência dele. A vida dele não tem solução. Ele nasceu assim, vai morrer assim. Ele mesmo se tolhe. Né? Então, aquele também que se refugia lá em cima, nas metas superiores, sofrem o perigo de ficar na contemplação. Porque meditam sem trabalhar, na renúncia sem proveito. Sabe aquele negócio? Fica imaginando uma humanidade boa no futuro, tal, mas esquece de treinar isso agora no presente. Não trabalha com nada das pessoas que estão em sofrimento. Eu não falo pessoas que estão na pobreza, na miserabilidade, mas não tem disponibilidade do seu tempo para fazer uma visita, para confortar alguém, para dar um passe ali. Não se interessa pelas questões de envolvimento com quem sofre. Né? Então a pessoa fica mecanizada aqui e aqui fica na renúncia e só meditando aquele contexto da coisa ideal, mas não sai daquilo. Muito bem. Aqui, no campo do porão, nós temos os vícios. Na vida atual, esses vícios vão trazer para nós as tentações. Porque tem pessoas que têm tendência à bebida, à droga, à gula, à sexolatria, à violência. São tentações que a gente sofre devido ao patamar lá de baixo. E aqui são as aspirações superiores. Né? Então, nesse ponto, nós temos a porta larga, que é a perdição do inconsciente, porque ali estão os instintos, os condicionamentos, são os valores das encarnações passadas, tudo lá no porão. Não é só coisa ruim ter no porão, não. Nós temos coisas boas, mas as coisas ruins abafam as coisas boas. Né? A rotina, a nossa zona de conforto. Para que eu vou sair da posição em que eu estou? Eu estou bem assim. Eu não tenho que ficar preocupando com nada, eu tenho que viver a minha vida. Então, aquela coisa, né? Na porta estreita é o consciente. É o campo de trabalho aqui e agora. Você só pode modificar a sua existência, fazer uma reflexão no aqui e agora, no hoje. Porque no passado já passou. Não dá para você modificar o que você já fez. Mas em aprendendo o que você já fez, é agora o tempo de você utilizar o pensamento, né, no campo de trabalho, aqui, ó, você vai trabalhar aqui desconstruindo o descondicionamento do subconsciente. É aqui que você vai ter o tempo necessário para você fazer as modificações que você pretende. Para que, futuramente, esses valores imperecíveis do espírito, sendo trabalhados ou modificados daqui para cá, você pode atingi-los aqui. Isso é uma dinâmica que leva encarnações afora. Não é de hoje para amanhã. Né? Não é de hoje para amanhã. Então, quem se concentra na parte da medula aqui, vive no passado. Isso é um psicólogo falando. E tem tendência à depressão. É o passado que ela não identifica. Esse passado, muitas vezes, embutido ali, está a culpa, está o medo, as fobias, que a gente não conhece que a gente tem isso. A gente tem, mas não sabe a razão. A gente só vai saber que é depressivo muito tempo depois. Porque elas estão ali. Estão ali no porão. E toda vez que um gatilho externo, alguma coisa do mundo, dá o gatilho para a gente traz lá do inconsciente aquilo e reage. Por isso que a gente é automatizado. Aquilo vem lá de baixo da violência, por exemplo, da raiva. A gente se pega isso quando a gente está assistindo uma série e a gente fica vendo uma pessoa sendo massacrada ali, o primeiro capítulo, o segundo episódio, o terceiro. A gente fica, que hora que esse jogo vai virar? A gente já começa a torcer e daqui a pouco você está mergulhado no personagem. Isso é uma transferência daquilo que nós temos lá
para revidar todo o mal que a gente pega e a gente quer bater. A gente chega ao ponto de fazer fuzila, a gente fala em nome de Jesus, mas fala assim, fuzila ele, com muito carinho, mas fuzila, não é? Dá um pau nele, porque a gente volta a ser fera. Porque está lá embaixo, né? Só no presente a gente pode modificar o nosso futuro. Ou seja, modificar não seria bem o termo. Colocar um posicionamento para o nosso futuro, usando as experiências do passado e procurando corrigir os vícios das reencarnações passadas. Quando é que isso pode ser feito? No futuro? O futuro nem chegou. E o passado? O passado já passou. Então, onde que eu vou trabalhar? É hoje, nessa encarnação. Quando? Ah, não vou esperar poder aposentar, ter um salário melhor. Tem que ser agora. Se a gente for esperar as coisas serem do nosso agrado, nas nossas condições, a gente não sai do lugar. É isso que a porta estreita pede, coragem. E o que o peixinho fez. Porque ele não queria ficar ali. Não estava sentindo bem. A imaginação dele fervia. Deve ter algo mais que isso. A minha vida não pode ser só essa. Nadando para cá, comendo o resto de comida aqui. E os meus desejos? É o peixinho, como é que ele é evoluído. Saiu, enfrentou e está no mar. Ou seja, está no grande plano espiritual, né? Tá certo até agora? Então, quem vive só no presente, ativando a parte central do cérebro, não planeja o futuro, porque só fica mecanizando aqui. Nem aprende com o passado. Fica hiperativo. As 24 horas precisam ser 36 horas, porque ele quer trabalhar para ocupar os espaços mentais. Porque senão, ele não tem, sabe, perspectiva, sentido de vida para o futuro. Ele quer amealhar, quer comprar casa, ele vai mudando os objetivos, mas daqui. Nada diz respeito a ele enquanto espírito mortal. Ele não cogita, ele fala que é um bom cristão, muitas vezes, mas que ele vai à igreja, ele vai ao centro, toma parte, mas fica a mesma coisa. Dentro do espiritismo, a gente fala que o espírito é imperfeito, né? O espírito avarento continua a ser avarento. Ou seja, o espiritismo não deu a ele, não entrou nele para ele fazer essa modificação de avarento para comedido, etc, etc. Né? Então a pessoa fica hiperativa e trabalha sem passar. É o workaholic. Pessoa que só pensa em trabalho. Né? Não consegue ser feliz. Porque os objetivos estão sempre mudando. Tem uma televisão aqui, um sofá novo ali e tal, só fica mudando o objetivo. Comprou aquele sofá? Comprou. Agora, esse espaço mental, o que eu preciso comprar? É um carro novo? Vou pintar. Pintou. Acalmou? Acalmou. Então fica procurando coisa para fazer, porque essas coisas não dá à pessoa a sensação de equilíbrio espiritual, plenitude, de sensação de paz. Fica só assim. Né? E fala, e quem só se preocupa com sentimentos nobres, que é da parte frontal do cérebro, sem nada realizar, não consegue contribuir para a sociedade e nem consegue modificar o seu destino. É aquela pessoa que fica só no ideal. Lá no passado, já passou. Aquele que vive no futuro é aquele sonhador, né? Sonha, mas não faz. Não faz nada. Muito bem. Aí vem a porta estreita aqui. Ó. Por isso que eu chamo ela, a porta estreita, de desconstrução. Aí não é a porta física, é a porta lá do porão. Né? A gente tem que desconstruir os hábitos arraigados. E para desconstruir hábito, não tem jeito de você passar, apagar aquele... Porque isso aqui, gente, é arquivo mental. Esse arquivo não tem o delete. Não adianta você chegar aqui, eu vou deletar minha raiva, meu ciúme, minha insegurança. Não, você não deleta isso. Você vai ter que transformar aquela zona conflagrada
emocional, espiritual, numa outro tipo, você vai substituir aquilo por um outro tipo de impulso mais favorável, mais sereno e mais tendente ao bem. Aí sim, você vai sublimar aquela situação negativa para algo positivo. Você não deleta sentimento, você transforma sentimento. O sentimento de ódio que a gente tem, muitas vezes foi fruto de uma situação de amor que a gente teve e que não foi correspondido, e aquela sensação de amor transforma numa questão negativa de ódio. O ódio, né, ou no caso, o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, a gente, não se perde, a gente tem que transformar aquela situação horrorosa, compreender o contexto e voltar num patamar. Tudo tem que voltar segundo a lei de Deus, que é do aperfeiçoamento, que é da evolução. Então, a porta estreita eu tenho que desconstruir. Eu tenho que descondicionar esses hábitos que estão no porão do inconsciente, utilizando o quê? A vontade, no esforço aqui no aqui e agora. Graças à antevisão dos projetos que eu tenho, que a doutrina espírita me fala, que os livros me mostram, que nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Vai falando dos mundos habitados, da pluralidade das existências. Se a gente acredita nisso, é nisso que a gente tem que mirar. Não ficar num mundo de terra, de provas e expiações. E batalhar sempre, né? Colocando em termos práticos, eu estava falando, a porta estreita seria a tentativa do perdão, porque perdoar a gente não perdoa. Quando o nosso instinto seria o revide e o desforço. Por isso que Jesus falasse, se a gente só amasse o que nos amam, o que a gente está fazendo de especial? Nada. É uma coisa mais fácil do mundo, é a porta mais larga do mundo. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Tem um cantor que falou isso, né? Como é que é? De agora em diante, é isso? Eu vou modificar o meu modo de vida. Não sei, acho que só eu que sou mais velho aqui, não é possível. Vocês lembram dessa música, não? Lembra? Já está ficando... Isso! Já está preocupado aqui. Mas é isso mesmo. Aqui que adianta? Eu só vou amar quem me ama. Então a pessoa me ama. E se eu não amo a pessoa? Eu estava lembrando aquele desenho que eles põem muito na traseira do carro, né? Eu amo Jesus. Isso. É muito fácil. É muito fácil. Porque Jesus sempre vai nos amar. E vamos trazer para o aspecto, se uma pessoa me ama, não significa que eu vá amar a pessoa. Né? Tem o caso, Isabel gosta de João, que gosta de Maria, que gosta de Pedro. Sabe como é que é? Então eu tenho que gostar pelo que a pessoa é. Não pela fazer de mim aceitar do jeito que eu sou. Eu tenho que aceitar do jeito que ela é, com as suas situações positivas e negativas. Que se a gente for escolher perfeição aqui, ninguém se relacionava, não teria casamento, não teria nada. Porque nós somos iguais. Nós temos as nossas dificuldades. Então, não existe família perfeita. Né? Agora, nessa tentativa de eu aproveitar a minha vida atual, vencendo as minhas tendências, que são projeções do nosso inconsciente para um futuro melhor, eu vou ter conflitos, não vou? Por exemplo, a minha meta é aquela lá, ser um espírito perfeito. Essa é o ideal. E o meu real? Eu sou um espírito submetido a provas e expiações. Então eu tenho que sair daquilo que sou para aquilo que eu quero ser. Mas tem uma diferença muito grande. Eu não consigo ser aquilo que os espíritos superiores são. Eu não consigo. Então, esse é o conflito.
Então não vale a pena nada, então é preferível ficar do jeito que eu sou, e tudo bem, tal, abandonar isso. Não. Esse conflito entre o real e o ideal é que a gente deve trabalhar para minorar. Eu tenho uma página aqui, ó, você vai ver, de Paulo de Tarso, que ele falou em Romanos. Paulo de Tarso falou o seguinte, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, Paulo de Tarso falando, vendido sob o pecado, ou seja, eu sou uma criatura cheia de falhas. E sei que a gente deve obedecer à lei que é espiritual. E ele fala o porquê. Porque o que eu faço, eu não o aprovo. Eu faço coisas que eu não quero. Pois o que eu quero, isto não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Ou seja, o que eu não quero fazer, pelas minhas tendências, minhas dificuldades, eu faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que é isso aqui? Nada mais é que as tendências, as tentações. Ele, Paulo de Tarso. Então nós estamos em boa companhia. Não existe ninguém na Terra que não seja submetido à lei imperiosa dos nossos instintos. Não tem. O que a gente tem que fazer, mas aí isso vai ser de uma outra palestra, né? Porque aí tem, não sei se vocês se lembram, daquela foto do iceberg. Você tem a parte visível, você tem a parte, né? Então, se a gente vai trabalhar o que é o ego, o que é o inconsciente, o que é o subconsciente, o que é o inconsciente. A maioria do iceberg está debaixo da água. Então, a maioria do nosso psiquismo está na profundeza dos nossos porões. Nós temos um contato de realidade muito pouco. A gente sabe que eu me chamo Vitor, sou isso, trabalho aqui, tenho uma esposa, tenho filho, neto, tal. A gente sabe isso, do aqui e da agora, das coisas mais recentes. Mas no meu subconsciente eu não lembro o que eu comi em 1952. Que meia que eu usei quando eu fui no colégio Granville e tal, não lembro. Já se perdeu. Se perdeu, vírgula, está lá no inconsciente. Tudo. Não se perde nada. Não se perde nada. Mas eu não lembro. Eu não lembro que tipo de meia eu coloquei 7 dias atrás. Então, essas memórias não se perdem, elas ficam lá nesse vasto território, né? Então, a força do passado é uma força gravitacional muito grande, que nos prende ao passado. A gente querer refazer aquilo que a gente já fez muitas vezes e para nós tornou-se um hábito. Então, esse conflito sempre vai existir. Sempre vai existir. Então, é comum que a gente muitas vezes se sinta assim, desestimulado. Aí a gente começa a usar frases assim, o Espiritismo exige muito da gente, a gente tem que ser perfeito, não pode isso, não pode aquilo, e tal. Porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ficar do jeito que a gente é, porque não custa, é a porta larga. Porque a porta estreita precisa domar suas inclinações, que é, aliás, a definição do verdadeiro espírita. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, né? Pelos esforços que faz para modificar suas más tendências e inclinações. E para isso nós vamos precisar da vontade, ter disciplina, ter muito claro qual a sua meta, ter persistência. Tem dia que vai desanimar, mas é assim. Caiu, levanta, que quando você cair, você já cai com o joelho assim e o outro para levantar. E fé. É assim que funciona. Se você não tiver um motivo pelo qual você possa se utilizar como mola propulsora, você não vai ter vontade. A vontade só aparece quando você tem objetivo. Quando você não tem objetivo, para que você vai usar a vontade?
Ah, eu estou com vontade de não fazer nada. Não precisa de usar a vontade. Agora, eu quero fazer isso assim, aí você vai pôr a vontade. A vontade você vai desenhar, você vai cotar preço, você vai fazer uma coisa para você fazer o que você quiser. É assim, não é? Essas recidivas, essas recaídas, vão sempre acontecer. E os benfeitores não vão nos julgar como espíritas falidos. Eles sabem do nosso potencial. Eles vão nos julgar, pelas tentativas que a gente fez. Isso vale muito no plano espiritual, né? E outra prática é o trabalho no bem. É a prática diária, onde você vai se fortalecer espiritualmente, né? Observando as oportunidades que passam. Nossa, é muita coisa. A gente fica assim, né, parado, assim. A gente vai numa casa, a gente está vendo que o pessoal de lá está dando um duro danado para conseguir um evangelizador aqui, ou um palestrante, ou então um trabalho assim na mediunidade. A gente fica só recebendo. A gente não mostra aquele impulso de pôr o pé para frente ou para trás e se voluntariar. Fala, ó, eu posso ajudar em alguma coisa? É assim que as coisas vão, né? Porque daqui a pouco desencarna o Renato, desencarna mais algum, vai fechar o Dom Pedro? E a continuidade? Então a gente tem que se demonstrar, né? Qualquer atividade aqui, porque manter uma casa custa. É IPTU, é ter isso, aquilo, é luz, água, alguma coisa que precisa, né? Vai comprar um material, etc. Então, isso aqui é o Jung. Ele vai falar assim, olha que bacana. Não há despertar da consciência sem dor. Todo despertamento da consciência é doloroso, porque você vai se ver do jeito que você é. E muitas vezes a gente não tem estrutura para aceitar aquilo que somos. Aí a gente se mascara. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. A gente vai negar, vai reclamar, eu não sou isso não. Até para coisas simples, né? Se alguém chama a gente pão duro, a gente não aceita fácil não. Não é? Pão duro, pão duro. O que a pessoa vai falar? Eu não sou pão duro não. Eu sou o quê? Controlado. Eu sou econômico. Mas é pão duro até a alma. Tem escorpião do bolso, não pode enfiar a mão. Porque as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas, quando o espírito se vê frente a frente com situações que ele vivenciou, que ele produziu no passado, assassinando gente, tocando fogo em casas, matando crianças. Quando ele vê aquilo, ele fala, mas isso não sou eu não, é ele. Aí ele entra na questão do remorso, de não acreditar, vai negar, tá, até que aceita, né? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. O porão. Esse aí é motivo para outra coisa, né? É como descobrir-se a si mesmo. Então, a estreiteza da porta significa o quê? É uma pequena crise no processo evolutivo. Você tem que fazer um regime, diminuir a sua gordura de egoísmo, de vaidade, de sapo-boi, né? Para qual o esforço, o ser imortal é convidado a transcender, sair do porão, trabalhar no aqui e no agora para as questões superiores. Transcender o quê? Ao abandono de hábitos e vícios que estão lá no porão, próprios da fase mais primitiva, mas
se apega a eles com certa insistência. Todo apego nosso é uma forma da gente estar tentando firmar o pé no porão. Ódio é apego, ciúme é apego, ressentimento, mágoa. Tudo é apego, coisa que já passou. A gente fica preso no passado. Isso a gente quer melhorar, mas tem aquela corrente puxando para trás. Que é isso. Aí reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso em mim. Então, meus irmãos, era mais ou menos isso que a gente queria trazer. Por isso que eu falo que eu gosto desse tema, porque ele força que a gente faça revisões periódicas. Porque muitas vezes aquilo que a gente está falando, a gente tem ênfase naquilo que a gente está conseguindo. Mesmo que não dê certo a primeira e segunda vez, mas a gente não pode abandonar. Senão, ou seja, se a gente não conseguir melhorar nada, quando eu falo nada assim, só o fato da gente estar tentando, a gente não é mais a mesma criatura que é hoje daquilo que a gente era no passado. Porque um dia a gente vai ter que fazer esse exercício de conhecer-se a si mesmo.